26 de julho de 1944, uma única aeronave cruzava o céu, bem acima da Alemanha. O tenente de voo Alberto Wall, da Força Aérea Real, pilotava seu de Havilland Mosquito em missão de reconhecimento fotográfico. Sem armas para reduzir peso e aumentar velocidade, o avião voava a 30 mil pés a mais de 400 milhas por hora. Poucas aeronaves conseguiam acompanhá-lo. Durante o retorno à base na Itália, o tenente Wall percebeu uma aeronave inimiga se aproximando rapidamente por trás. Ele se intrigou ao ver o avião sem hélices deixando 2 rastros de fumaça. Wall acelerou seu de Havilland Mosquito ao máximo e iniciou manobras evasivas pelos próximos 15 minutos. A tripulação da Força Aérea Real enfrentou um perigoso jogo de gato e rato com a aeronave misteriosa, muito mais rápida, que realizou 3 ataques enquanto sobrevoava. Wall sempre manobrou seu avião para escapar dos 4 canhões de 30 milímetros. Mesmo assim, os 2 pilotos da Força Aérea Real não sabiam o que os atingiu. Eles haviam encontrado o mais recente avanço em armamentos da Alemanha nazista, o Messerschmitt 262 Schwalbe, primeiro caça a jato operacional da história. Era o auge da Segunda Guerra Mundial. O regime nazista buscava desesperadamente maneiras de virar o rumo da guerra a seu favor. O motor turbojato era visto como essencial para a superioridade aérea. Os alemães sabiam disso e usaram uma ideia criada em 1936, anos antes da Segunda Guerra Mundial. O Heinkel HE-178 fez história como o primeiro avião com motores a jato. Os alemães perceberam o potencial da aeronave e o Reichsluftfahrtministerium, Ministério da Aviação alemão, lançou uma competição para empresas projetarem a nova geração de caças. Os requisitos eram elevados. Ela deveria superar todas as aeronaves em velocidade, manobrabilidade e armamento, sendo mais rápida e poderosa que qualquer inimiga. Voar por 1 hora a pelo menos 530 milhas por hora. Messerschmitt, um dos maiores fabricantes de aeronaves alemães da época, apresentou o projeto do Messerschmitt 262. O projeto deles era revolucionário para a época, apresentando 2 motores a jato montados sob as asas, proporcionando à aeronave potência para alcançar velocidades sem precedentes. Problemas técnicos com o novo motor a jato atrasaram bastante o progresso do projeto. Oficiais de alta patente achavam que venceriam a guerra com aviões convencionais e hesitavam em liberar recursos para motores a jato. Em 1943, Adolf Hitler passou a ver o Messerschmitt 262 como avião de ataque ao solo e bombardeiro, não apenas como interceptador defensivo. A configuração de um bombardeiro rápido, de alta velocidade e carga leve, tinha como objetivo penetrar o espaço aéreo inimigo durante a esperada invasão aliada da França. Ele rejeitou a ideia de que a aeronave seria mais eficaz como caça contra os bombardeiros aliados que destruíam a Alemanha, e queria usá-lo como bombardeiro para ataques de vingança. Hitler acreditava que sua velocidade superior em relação a outros caças o tornava imune a ataques, por isso o preferia para voos retos em alta altitude. O grau em que Hitler interferiu no desenvolvimento não está claro. É discutível se a interferência dele prolongou o atraso na entrada em operação do Schwalbe, mas suas opiniões resultaram no desenvolvimento da variante Stromvergel. A equipe de design do Messerschmitt 262 passou inúmeras horas aperfeiçoando a engenharia da aeronave, fazendo vários compromissos para garantir sua velocidade e manobrabilidade. Eles escolheram um design simples e elegante, sem aumentar o peso da aeronave. Eles acharam uma forma inteligente de reduzir o arrasto, que prejudicaria o desempenho da aeronave. Eles fizeram a fuselagem fina e usaram asas inclinadas para trás, diferente dos aviões da época com asas retas, o que aumentou a velocidade e a estabilidade. Messerschmitt tentou usar motores turbojato em seu projeto, mas sua confiabilidade era duvidosa. A equipe escolheu os motores Junkers Jumo 004B, mas ambos tiveram muitos incêndios, atrasando bastante o projeto. Para solucionar problemas dos motores, a equipe do Messerschmitt 262 adicionou novos sistemas de resfriamento e aprimorou o fornecimento de combustível para evitar superaquecimento e garantir suprimento contínuo. O esforço deles resultou em um motor com vida útil de 50 horas de voo, mesmo com manutenção adequada. Operando com um total de 583 galões de combustível, o Messerschmitt 262 teria uma autonomia de voo total de 90 minutos. O consumo era o dobro dos caças bimotores típicos da época. Foi instalado um indicador de baixo combustível no cockpit para alertar os pilotos quando restassem menos de 66 galões. 1944, o ME-262 entrou em produção, mas enfrentou muitos problemas.
O Messerschmitt 262 era difícil de construir, exigindo mão de obra qualificada e engenharia de precisão para seus componentes. Isso tornou desafiador produzir a aeronave em grande escala. O regime nazista também estava lutando para manter o esforço de guerra. Faltavam recursos e pessoal qualificado para supervisionar a produção da aeronave. Muitos trabalhadores qualificados, que eram cruciais para a produção do Messerschmitt 262, haviam sido recrutados para o exército, deixando a linha de produção da aeronave seriamente desfalcada. O Messerschmitt 262 sofreu falta de combustível de aviação e infraestrutura de pistas. Isso fazia os pilotos nem sempre voarem como planejado. O Messerschmitt 262 foi criado como caça, mas frequentemente usado em ataques ao solo, onde sua velocidade e manobrabilidade pouco ajudavam. Pilotos aliados exploraram as fraquezas da aeronave e aprenderam a neutralizar suas capacidades. Em 18 de março de 1945, Messerschmitt 262 atacaram bombardeiros e caças americanos. O encontro foi relatado por James Stewart, piloto americano que voava seu B-24 Liberator sobre Berlim. Stewart lembrou: "Estávamos voando a 20 mil pés quando vi aqueles 9 jatos vindo na nossa direção, às 11 horas, bem alto. Eles vinham rápido para o centro da formação e pensei, lá vem problema." Os Messerschmitt 262 atacaram os B-24 imediatamente, iniciando uma feroz batalha aérea. Os artilheiros de Stewart conseguiram abater 3 dos Messerschmitt 262, mas os 8 restantes perseguiram implacavelmente os bombardeiros, disparando seus canhões mortais, contou Stewart. "Fizemos tudo para fugir daquelas coisas, mas eram mais rápidos que nós e seus projéteis atravessavam nosso avião." Os M262 abateram 12 bombardeiros e um caça, resultando na perda de 3 Messerschmitt 262. Uma proporção de 4 para 1 era exatamente o que a Luftwaffe precisava para impactar a guerra. A escala absoluta do sucesso deles foi pequena, pois representava apenas 1% da força atacante. O confronto evidenciou as fraquezas do Messerschmitt 262. A alta velocidade da aeronave era limitada pelo seu curto tempo operacional devido ao alto consumo de combustível. Os Messerschmitt 262 foram forçados a se retirar após poucos minutos de combate, permitindo que os B-24 escapassem. Apesar de suas deficiências, o Messerschmitt 262 sinalizou claramente o começo do fim das aeronaves com motor a pistão como máquinas de combate eficazes. No ar ele atingia mais de 850 km/h, cerca de 160 km/h a mais que o principal caça da época, o P-50 e um Mustang. O Messerschmitt 262 era tão veloz que os pilotos alemães tiveram que adotar novas táticas contra bombardeiros americanos. No ataque frontal, aproximar-se a 320 metros por segundo era rápido demais para disparar com precisão. Mesmo pela traseira, a aproximação era rápida demais para usar eficientemente o canhão de 30 mm. Artilheiros aliados notaram que as torres elétricas de metralhadora não conseguiam acompanhar os jatos. A aquisição de alvos era difícil porque os jatos se aproximavam rapidamente até a distância de tiro e permaneciam na posição de disparo apenas por um breve momento usando seu perfil de ataque padrão, que se mostrou mais eficaz. Os encontros com os Messerschmitt 262 foram um marco significativo na história da aviação, demonstrando as fortes capacidades e as fraquezas das aeronaves a jato em combate. A velocidade e o armamento do Messerschmitt 262 faziam dele um adversário temido, respeitado pelos pilotos aliados. Mas ele não era invencível e, com o tempo, os pilotos aliados exploraram suas fraquezas. O Messerschmitt 262 acabou visto como fracasso na história da aviação alemã. Seu impacto no desfecho da guerra foi mínimo e sua produção foi pequena demais e tardia demais. O Messerschmitt 262 Schwalbe foi uma aeronave de destaque e símbolo da tecnologia de aviação alemã na Segunda Guerra Mundial. Apesar de seu fracasso final no esforço de guerra, o Messerschmitt 262 deixou uma marca indelével na história da aviação. Ele inspirou futuras gerações de projetistas e engenheiros de aeronaves a ultrapassar os limites do que era possível. O design elegante e futurista do Messerschmitt 262, com 2 motores a jato nas asas, inspirou aeronaves comerciais supersônicas e avançadas militares a jato. Sua velocidade e manobrabilidade marcaram uma virada na aviação militar, mostrando o potencial dos caças a jato para superar aeronaves a hélice. Elementos de design e inovações do Messerschmitt 262 ainda existem em aviões militares modernos. O fracasso do Messerschmitt 262 serve de alerta para o futuro desenvolvimento de aeronaves, destacando a importância do planejamento, testes rigorosos e avaliação realista dos desafios futuros.
Os desafios que o Schwalber enfrentou no desenvolvimento, implantação e combate demonstraram a importância de uma abordagem abrangente no design de aeronaves, levando em consideração fatores como logística, manutenção e confiabilidade. Apesar dos desafios, o Messerschmitt 262 Schwalbe permanece um exemplo do poder da inovação e ambição. Seu legado permanece vivo, inspirando designers e engenheiros a continuarem ultrapassando os limites do que é possível no mundo da aviação. Seu impacto no futuro da aviação é enorme e ainda se reflete nas aeronaves de hoje.